A graça e a paz, meus irmãos. Hoje o tema do nosso devocional é: a verdade deve ser experimentada. A verdade precisa ser praticada. O texto está em Lucas capítulo 5, verso 4, que vai dizer assim: tendo acabado de falar, disse a Pedro, a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Esse é o momento, que nós conhecemos da pesca maravilhosa. Jesus tinha acabado de pregar, ele estava ali, no barco de Pedro, pregando a multidão que estava na praia, e depois que ele terminou de ensinar, de pregar, ele fala isso, para Pedro e para os demais pescadores que ali estavam: voltem, lancem as suas redes num lugar que é mais profundo, e vocês vão experimentar um milagre poderoso. Então esse é o momento que nós conhecemos como a pesca maravilhosa. Quando Cristo ensina algo sobre Ele mesmo a você, Ele implementa isso em sua vida por meio da experiência. Então quando você aprende algo sobre Deus, quando Deus fala algo para você por meio da palavra dEle, ou por meio de uma revelação, por meio de um toque especial do Espírito Santo, você precisa experimentar isso de forma prática, você precisa transformar isso em uma experiência de fé para você. Quando as multidões se reuniram, Jesus preferiu entrar no barco de Pedro e ensinar dali. Pedro passou o dia todo sentado no barco, ouvindo Jesus ensinar as multidões. Elas tinham ouvido a verdade, mas Pedro iria experimentá-la. Então, muitos ali, daquela multidão, ouviram as mesmas palavras de Jesus, mas Pedro e alguns pescadores iriam experimentá-la, iriam colocá-la em prática, iria ter uma experiência sobrenatural de fé. Jesus colocou o seu ensino em uma linguagem que um pescador poderia entender. Ele disse a Pedro para colocar suas redes nas águas profundas. Pedro hesitou: mestre, esforçamo-nos muito a noite inteira e nada pegamos. Ele estava cansado, provavelmente ele não estava esperando um encontro com Deus numa hora como aquela. Deus sempre se encontra conosco, sempre marca o encontro com a gente, e em momentos que talvez você não estava esperando, em momentos que você não estava imaginando, se preparando para se encontrar com Deus. Mas é justamente nesses momentos atípicos que Deus se encontra conosco, que o Espírito Santo fala com a gente. Por isso que precisamos estar sempre atentos à voz do Espírito Santo o dia todo. Mesmo assim, Pedro obedeceu a Jesus e conseguiu uma pesca tão milagrosa que o barco quase afundou. Pedro ficou muito admirado e reconheceu que tinha acabado de experimentar o poder de Deus. Ele aprendeu que, com uma ordem vinda de Jesus, ele poderia fazer qualquer coisa. Dessa maneira, Jesus então reordenou as prioridades de Pedro, de pescar peixes para pescar homens. A obediência de Pedro o levou a um profundo e novo entendimento sobre a pessoa de Jesus. É um convite para caminhar com Jesus de uma maneira ainda mais íntima e poderosa. Então, ao operar esse grande milagre, da pesca maravilhosa, eles pescaram muito peixes, ao ponto do barco quase afundar. Eles tiveram que chamar outros barcos para ajudá-los. Ao operar esse milagre, o que Jesus estava sinalizando? Qual era a experiência que Jesus estava proporcionando a Pedro? Pedro estava sendo chamado, para ser um discípulo de Jesus, para ser um apóstolo de Jesus. Então Jesus estava dizendo para Pedro: olha, assim como eu tenho poder de multiplicar esses peixes, de você pescar muitos peixes, de você ter tido essa experiência poderosa, essa experiência maravilhosa, talvez em toda a vida de pescador de Pedro, aquele dia foi o dia que ele mais pescou peixes. Então Jesus estava sinalizando: assim como eu sou poderoso, eu tenho poder para você pegar muitos peixes, pescar muitos peixes, eu farei você um pescador de homens. Você vai ser usado e você vai experimentar, você vai ter uma experiência de fé poderosa, igual a essa que você teve pescando peixes, mas agora pescando almas. Você vai ser um pescador de almas. Então, Jesus, na verdade, estava
proporcionando a Pedro uma experiência de fé para ele viver o que dali para frente estava proposto a ele, né? Ele seria um apóstolo poderoso, ele seria o grande líder da igreja em Jerusalém, né? Então Jesus estava preparando o apóstolo Pedro para a missão que ele entregaria a ele. Deus não quer que você ganhe apenas conhecimento intelectual acerca da verdade. Ele quer que você experimente a sua verdade. Então uma coisa é conhecer intelectualmente a palavra de Deus. Muitos conhecem a palavra de Deus, muitos têm até versículos decorados, né? São extremamente conhecedores, né, da palavra, dos textos bíblicos, têm uma teologia muito bem apurada, só que isso não vai determinar o nível de fé que você vai viver. O que determina de fato é quando você aplica esse conhecimento na prática, quando você torna isso uma experiência de fé, quando você obedece de fato aquilo que você aprendeu na palavra. Então há uma grande diferença entre aprender a palavra, os textos bíblicos, né, de forma de métodos de estudo, de conhecimento, e existe uma outra diferença entre obedecer a palavra. Existem grandes teólogos, grandes pastores, grandes conhecedores da palavra de Deus que não têm o mesmo nível de fé que de repente uma pessoa, né, que não tem tanto estudo, que conhece muito pouco da palavra, só que essa pessoa, o pouco que ela conhece, ela aplica, ela torna isso uma experiência de fé na vida dela. Então você vai conversar com essa pessoa, ainda que simples, ainda que com pouco conhecimento bíblico e teológico, mas você conversa com ela e você é inspirado, porque as experiências de fé dela são tremendas, são poderosas. Ao passo que você conhece, que você conversa com alguém que é muito gabaritado, né, teologicamente dizendo, né, que tem muito conhecimento intelectual da palavra, porém tem pouca experiência de fé, não conseguiu aplicar aquilo, não conseguiu transformar aquilo em uma experiência de fé. Há coisas sobre Jesus que você irá aprender apenas ao obedecer. Então presta atenção, isso aqui é a chave, isso aqui é o princípio do estudo de hoje. Há coisas sobre Jesus que você só vai conhecer, você só vai aprender apenas quando você obedecê-lo. Sua obediência o levará a maiores revelações e oportunidades de servir. Então, coloque a verdade, experimente a verdade, coloca a verdade em prática, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem visto, aquilo que você tem aprendido, coloque isso em prática. Você está tendo a oportunidade aqui de todos os dias meditar, né, na palavra de Deus, né? Todos os dias aqui nós estamos lendo versículos e meditando sobre verdades bíblicas, né? Um ano todo, né? Um ano todo você vai ter oportunidade de fazer esse devocional. Agora é importante você colocar em prática o que você tem ouvido, o que você tem aprendido. É importante você transformar esse conhecimento teórico, esse conhecimento intelectual em uma experiência de fé. Então coloque a verdade em prática. Que Deus abençoe a sua vida.